Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todos, aqui é o Felipe, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal MSFé Católico e também no canal Ser Católico. Esse vídeo também será postado. Hoje eu tô aqui mais uma vez para refutar o mesmo protestante que eu refutei nos dois últimos vídeos e deixou mais comentários no meu canal, né? Deixou comentário naquele vídeo que eu fiz respondendo sobre João 19, do 25 a 27, acho que Jesus entrega Maria os cuidados de São João na cruz, e ele postou alguns comentários. E não estão mais lá porque eu bloqueei o cara, né? Cidadão, e quando eu faço isso, o YouTube exclui todos os comentários que ele deixou no meu canal. Ele tá bloqueado, então os comentários não vão estar lá, mas eu tirei os prints e vou mostrar aqui o que, que o cara comentou e vocês vão ver, né, qual que como é que é esse modus operandi de um protestante soberbo quando ele é refutado, que fica sem argumento, né? Vocês vão ver que o protestante, quando ele não tem humildade para admitir que foi refutado, né, quando ele fica sem argumento, o que ele faz é partir para os ataques pessoais, né? Começa a atacar o católico, né, o seu oponente. E é o que ele fez. Eu refutei o cidadão, naquele vídeo sobre João 19, 25 a 27, refutei o argumento dele de credulidade dos irmãos. Ele ficou sem argumento, não tinha como refutar. E o que ele fez? Ele partiu para os ataques pessoais, né? Começou a dizer que eu sou idólatra, que eu, né, idolatra Maria, aquela acusação dos protestantes. O cara veio me criticar porque eu usei fontes, né, extra-bíblicas, que eu usei patrística, enfim. Eu vou aqui hoje responder essas acusações, né? Deixa eu mudar aqui a cena para a gente poder começar. Então tá aqui no material, né? Idolatria, Maria e só escritura. Vamos responder aqui acusações protestantes sobre esse assunto. Então, vamos responder as acusações. Primeira acusação, ele diz que eu idolatro Maria. Por quê? Porque eu fiz vídeo, tô fazendo vídeos aqui defendendo a virgindade perpétua de Maria. Eu refutei o cara não consegue me refutar, ficou sem argumento. Aí ele partiu para os ataques pessoais. Ele veio e postou isso aqui, ó. Você idolatra Maria, só Jesus Cristo salva. Maria não morreu pela humanidade. Ninguém vê ao Pai senão não por Cristo, só Jesus Cristo salva. O cara coloca essas coisas, né? Ele fala como se a Igreja Católica não pregasse isso, né? Cara, o cara vem dizer que eu idolatro Maria como se ele fosse Deus, né? Pra poder entrar na minha mente, no meu coração e saber o que eu penso sobre Maria. Meu Deus do céu. Mas enfim, vamos refutar o cidadão. Vou mostrar que o cara não conhece a doutrina católica, ele é desonesto. Porque tudo isso que ele falou, a Igreja Católica ensina. Primeiro, eu sou católico, eu sigo a doutrina católica. E a doutrina católica ensina a adoração só a Deus. Vou usar aqui o Catecismo Maior de São Pio X, nas questões 358, 359 e 372. Diz assim, na questão 358, o que nos proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe-nos a idolatria, veja, a idolatria, a superstição, o sacrilégio, a heresia e todos os outros pecados contra a religião. Então, primeira coisa, a Igreja Católica condena a idolatria. Segundo, questão 359. O que é idolatria? É chamado de idolatria o prestar alguma criatura, por exemplo, a uma estátua, uma imagem, a um homem, o culto supremo de adoração devido unicamente a Deus. A Igreja Católica entende que a idolatria é prestar culto de adoração a uma criatura, a um homem, a um ser humano. Entenda-se que um homem aqui como um ser humano, né? A Igreja Católica entende que a idolatria, pecado de idolatria, é o prestar culto de adoração, esse culto que é só para Deus, a um ser humano, a uma coisa que não é Deus. Então, adorar Maria para a Igreja Católica é idolatria. Né? O que nós católicos fazemos é venerar, é honrar a Virgem Maria. A gente não adora ela. É diferente, né? Venerar não é a mesma coisa que adorar, né? É só você olhar no dicionário. Não vou ter aqui, mas você pode pesquisar. Coloca aí, venerar significado no Google, vai aparecer o dicionário e vai ver. E, sim, em alguns casos pode ser esse nome de adorar, mas ele também tem venerar também tem o sentido de honrar, de reverenciar, de respeito. Quer dizer, a depender do contexto, venerar não tem nada a ver com adorar. E no contexto da fé católica, quando diz respeito aos santos, a Maria, os santos venerar, não tem nada a ver com adorar. E é o que vai deixar claro o catecismo de São Pio X, o catecismo maior, na questão 372, diz assim. Qual a diferença qual a diferença prestamos a Deus? Faltou um trecho do texto, mas é assim, qual a diferença entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos? Entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos, há essa diferença aqui. A Deus adoramos-lo por sua excelência infinita, ao passo que aos santos não os adoramos. Em vez disso, somente os honramos e veneramos, como amigos de Deus e nossos intercessores junto a Ele.
O culto que prestamos a Deus chama-se latria, isto é, adoração. O culto que prestamos ao santo chama-se idolia, isto é, de veneração ao servo de Deus. Enfim, o culto especial que prestamos a Maria Santíssima chama-se hiperdulia, isto é, veneração muito especial como mãe de Deus. Então, presta atenção que o Catecismo Maior de São Pio X é claro a dizer. A veneração que é dada aos santos é totalmente distinta da adoração que se deve a Deus. Então, no contexto dos santos, quando se fala em veneração aos santos, nesse contexto, venerar não é sinônimo de adorar. A Igreja Católica claramente condena adorar uma criatura, colocar a criatura no lugar de Deus, e diz que só se deve adorar a Deus. Claramente distingue as coisas. O culto que prestamos a Maria e o santo, que é uma veneração respeitosa, é honra, reverência, e o culto que prestamos a Deus, que é adoração, latria. A grande diferença está justamente, né, no fato de que o culto de adoração, para nós católicos, não é louvar, não é cantar, não é... Não. O culto de adoração para nós católicos é sacrifício, é o sacrifício eucarístico. E aqui que está a grande diferença, porque nós católicos só oferecemos sacrifício eucarístico para Deus, na Santa Missa. Nós adoramos o Pai quando oferecemos a Ele o Filho. Adoramos o Filho quando o oferecemos ao Pai. E adoramos o Espírito Santo quando nele oferecemos o Filho ao Pai. Então, ali adoramos a Santíssima Trindade, o sacrifício eucarístico. Mas não adoramos a nenhum santo, porque não oferecemos sacrifício eucarístico para nenhum santo, nem para Maria. Enfim. Continuando. O cara falou, só Jesus Cristo salva. A Igreja Católica ensina isso, né? O católico, eu sigo a doutrina católica, que diz que só Jesus salva. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 432, é o atual catecismo, diz assim. Catecismo amarelinho, né? O nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa de seu Filho, feito homem para a redenção universal e definitiva dos pecados. Ele é o único nome divino que traz a salvação, e pode desde agora ser invocado por todos, pois a todos os homens se uniu pela encarnação, de tal modo que não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Atos 4:12. Né? Observe que o catecismo deixa claro, só Jesus salva. E o Concílio Vaticano II também é claro, na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, no número 10, diz assim: a Igreja, por sua parte, acredita que Jesus Cristo, morto e ressuscitado por todos, oferece aos homens, pelo seu Espírito, a luz e a força para poder corresponder à sua altíssima vocação. Nem foi dado aos homens sob seu outro nome, além de Jesus, né, pelo qual devem ser salvos. Acredita também que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontram no seu Senhor e Mestre. E afirma, além disso, que subjacente a todas as transformações há muitas coisas que não mudam, cujo último fundamento é Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, a Igreja Católica ensina claramente, só Jesus salva. Então, eu creio nisso. Eu sou católico, eu creio na doutrina católica. Só Jesus salva. A Igreja Católica nunca ensinou que Maria salva, que os santos salvam. O que a Igreja Católica ensina é que Maria e os santos intercedem por nós. Eles podem interceder pela nossa salvação, mas que eles que são autores de salvação, não, que são vias paralelas de salvação, não, a Igreja Católica nunca ensinou isso. Terceiro, só Jesus morreu por nós, também a Igreja Católica ensina isso claramente. Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 616 e 617. Olha o que está escrito. É o amor até o fim que confere ao sacrifício de Cristo o valor de redenção e reparação, de expiação e satisfação. Ele conheceu-nos e amou-nos a todos no oferecimento de sua vida. O amor de Cristo nos pressiona ao pensarmos que um só morreu por todos e que todos, portanto, morreram. Nenhum homem, ainda que fosse o mais santo, estava em condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens e de se oferecer em sacrifício por todos. A existência em Cristo da pessoa divina do Filho, que ultrapassa e ao mesmo tempo abrange todas as pessoas humanas e constitui a cabeça de toda a humanidade, é o que torna possível o sacrifício redentor por todos. Sua Santíssima Passione in Ligno Cruz Nobis Justificatione Meruti. Não sei se é assim que se pronuncia em latim, né? Em latim. Daí que é a tradução. Pela sua verdadeira paixão no madeiro da cruz, ele mereceu nossa salvação. Ensina o Concílio de Trento, sublinhando o caráter único do sacrifício de Cristo como fonte de salvação eterna. E a igreja venera a cruz cantando: ó cruz, ave expes única. Ave, ó cruz, esperança única. Então, a Igreja Católica ensina: só Cristo morreu pela nossa salvação. Só o sacrifício de Cristo é capaz de salvar, é salvífico, né? É capaz de salvar a humanidade. O cara, né? O cara diz também, né? Ah, ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Outra coisa que a Igreja Católica também ensina.
né? Acho que a Igreja Católica ensina isso. Agora que ensina aqui, ó. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 459. O Verbo se fez carne para ser o nosso modelo de santidade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Mateus 11:29. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai à paz senão por mim. João 14:6. Aqui o Catecismo da Igreja Católica citando João 14:6. Né? E o Pai, na montanha da transfiguração, ordena: escutai-o. Marcos 9:7. De fato, ele é o modelo das bem-aventuranças e a norma da lei nova. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este amor implica a oferta efetiva de nós mesmos no seu segmento. Então, o Catecismo da Igreja Católica ensina claramente: ninguém vai para não ser por Jesus. A Igreja ensina o que está escrito em João 14:6. Que a gente deve escutar isso. Porque veja que o Catecismo cita João 14:6 e em seguida cita que o Pai, Deus Pai, na montanha da transfiguração, ordenou escutar Jesus, né? Então, a Igreja Católica, o Catecismo vai dizendo: escute o que ele falou nesse versículo, João 14:6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A Igreja Católica ensina isso. Ele é o único caminho para o Pai, o único meio de chegar ao Pai. É por isso que a Igreja Católica vai dizer o seguinte também, ó. A Igreja Católica ensina o seguinte, no parágrafo 480. Jesus Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, na unidade de sua pessoa divina. Por essa razão, ele é o único mediador entre Deus e os homens. A Igreja Católica ensina que Jesus é o único mediador. Agora, o único mediador de salvação, e é o único que pode, né, ligar o humano ao divino, porque só ele é um homem Deus. É por isso que a intercessão dos santos, ela não acontece em Cristo, ela acontece por meio de Cristo. Parágrafo 956. A intercessão dos santos. Os bem-aventurados, estando mais intimamente unidos com Cristo, consolidam mais firmemente na igreja a igreja na santidade. Eles, os santos que estão no céu, não cessam de interceder a nosso favor diante do Pai, apresentando os méritos que na terra alcançaram graças ao mediador único entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A nossa fraqueza é assim grandemente ajudada pela solicitude fraterna. Então, os santos que estão no céu dependem de Cristo para interceder, inclusive Maria. Né? Os santos do céu, nenhum deles intercede sem Cristo. Eles apresentam os méritos que alcançaram graças ao único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Ou seja, eles intercedem graças àquilo, graças à santidade, aos méritos de santidade que eles alcançaram por graça divina. Pela graça divina. E conseguem interceder porque estão unidos a nós por Cristo, em Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Porque, assim como nós, eles também fazem parte do corpo místico de Cristo. É por Cristo. Com Cristo e em Cristo. Não acontece sem Cristo essa intercessão. Então a Igreja Católica não nega que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. A Igreja Católica nunca ensinou em lugar nenhum que Maria e os santos são uma forma de ir ao Pai sem Jesus. Isso não existe em lugar nenhum no magistério da Igreja ensinando isso. Então, essa acusação de que eu idolatra Maria já está refutada. Então, vamos para a acusação 2. O cara vem dizer que eu sou desonesto porque eu usei fontes apócrifas. Porque no vídeo que eu refutei o argumento dele sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus, eu usei a patrística, né? E o cara é da sola escritura, então ele acha que todo mundo tem que ser da sola escritura. Só que não. Porque eu, diferente do cara, eu não sou protestante, eu sou católico. Eu não acredito só no que está na Bíblia. Eu creio no que está na Bíblia, eu também creio na tradição da igreja. Por quê? Porque eu reconheço que a Bíblia veio da tradição da igreja. Se não fosse a tradição, a gente não teria Bíblia. Só que o cara da sola escritura, ele só aceita o que está na Bíblia, aí ele veio e postou isso aqui, ó. Ah, você cita fontes apócrifas? KKKKK. Tá me zoando porque eu citei fontes apócrifas. Né? O cara coloca: você está fora dos textos originais, seja honesto com seus escritos. Quer dizer, o cara me acusa de desonesto porque eu usei a patrística. Porque o original para ele é o que está na Bíblia. Né? Patrística para ele não é original, é tardio, não é confiável, né? O cara parece que é seguidor do Iago Martins, lá do canal 2D de Teologia. E pregava isso, né? Prega isso, que a patrística é tardia. É o protestante que prega isso, né? A patrística é tardia, não é confiável. Deve ser seguidor dele, né? Enfim. Cara, só que o cara, quando ele rejeita o que tá, as fontes extra-bíblicas, rejeita a patrística, o cara dá um tiro no pé e corta o galho onde ele tá sentado, gente. Porque se não fosse a patrística, a gente nem teria Bíblia. Porque, cara, a tradição da igreja é bem anterior à Bíblia. A Bíblia não estava definida até o século IV. Veja o que Eusébio de Cesareia, lá no início do século IV, na História Eclesiástica, no livro 3, 25, do 1 a 4, o que ele escreveu? A essa altura parece-nos oportuno recapitular os escritos do Novo Testamento a que nos referimos. Sem dúvida, importa pôr em primeiro lugar o sagrado quaternário dos evangelhos, seguido do livro dos Atos dos Apóstolos. Em seguida sejam mencionadas as cartas de Paulo, na continuação das quais seja sancionada a primeira atribuída a João, igualmente a primeira carta de Pedro. No prosseguimento dessas obras, colocar-se-á, se conveniente, o Apocalipse de João.
a respeito do qual explanaremos alguns pareceres segundo quando oportuno. Tais são os livros recebidos entre os contestados, mas apesar disso, recebidos pela maioria, existe a carta atribuída a Tiago, a de Judas, a segunda carta de Pedro e as cartas enumeradas como segunda e terceira de João, quer seja do evangelista ou de outro com idêntico nome. Entre os apócrifos põe-se o livro dos Atos de Paulo, a obra intitulada O Pastor, o Apocalipse de Pedro, e além disso a carta atribuída a Barnabé, o escrito chamado A Doutrina dos Apóstolos, que é de Daquê, como já disse. Depois, como já disse, o Apocalipse de João, se parecer bem. Alguns, conforme já declarei, o rejeitam, mas outros o inserem entre os livros recebidos. Então, o Eusébio está mostrando que mesmo na época dele, no início do século IV, não estava definido o cano bíblico. Ainda tinha discussão sobre o que era inspirado ou não. Tinha livros que hoje estão no nosso Novo Testamento que eram contestados a inspiração. E nem todo mundo aceitava, que ele coloca aqui, ó. A carta de Tiago, a carta de Judas, a segunda carta de Pedro, a segunda e terceira de João. O próprio Apocalipse, ele fala que, para quem parecer bem, pode incluir entre os livros apócrifos, o Apocalipse. Quem achar por bem fazer isso, pode fazer isso. Ele diz que alguns reconheciam como inspirado, mas outros rejeitavam o Apocalipse. Então, não tinha cano definido até o século IV. Não tinha. Então é óbvio que não havia só a escritura até o século IV, gente. Cristãos dos 3 primeiros séculos não se baseavam somente na Bíblia, porque não tinha uma Bíblia pronta. Eles tinham que se basear na tradição da igreja também. Aquilo que era pregado oralmente, que era pregado, né, na tradição da igreja. É por isso que não faz sentido rejeitar a tradição da igreja, porque senão você vai ter que rejeitar a Bíblia também, porque antes de vir a Bíblia veio a tradição da igreja. E a Bíblia foi definida com base nessa tradição da igreja. Isso é óbvio, porque quando for para definir, né, quais são os livros inspirados, é óbvio que não usaram a Bíblia, porque não faz sentido. Usar a Bíblia para definir o que é Bíblia não tem sentido, né? Então é evidente que para definir o que faz parte da Bíblia e o que não faz parte, a igreja usou a tradição, o que já era ensinado na tradição da igreja, né? Além disso, a própria Bíblia, os próprios autores sagrados usavam fontes extra-bíblicas, gente. Vou começar no Antigo Testamento, né? Em Josué 10:13. Diz assim: E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto, e algumas traduções vai estar como livro do justo. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então aqui o autor do livro de Josué cita uma fonte que não está na Bíblia, que é um livro perdido, que é esse livro do justo. O livro do reto, conforme a tradução. Uma fonte de onde ele tirou esse relato, esse aí que ele está relatando, né? Ele diz que está nesse livro aí. Esse livro do reto, o livro do justo, também é citado lá em 2 Samuel 1:18. É um livro perdido, mas aqui citado como uma fonte. Lá em 1 Reis 14:9 diz assim: Quanto mais dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que tudo está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. É outro livro perdido. E se não são os livros das crônicas que a gente tem na nossa Bíblia, porque os livros de crônicas que a gente tem na nossa Bíblia, eles narram as histórias de Davi, Salomão e os reis de Judá. Não tem os reis de Israel ali. Esse aqui é um livro, esse livro das crônicas dos reis de Israel que ele cita aqui, é um livro perdido. Não está na nossa Bíblia. E foi usado pelo autor de 1 e 2 Reis como fonte para falar de vários reis de Israel. Ele citou aqui 1 Reis 14:9, e ele também vai citar isso lá em 1 Reis 15:32, 16:5, 14, 20, 27, né? 1 Reis 22:39, 2 Reis 1:18, né? 2 Reis 10:34, 13, 8 e 12, 2 Reis 14, versículos 15 e 28, no 2 Reis 15:11, 15, 21, 26 e 31. Então ele cita, o autor de 1 e 2 Reis usou esse livro que não está na nossa Bíblia como uma fonte para falar dos reis de Israel. Esther 10, 1-2. Isso aqui está na Bíblia do protestante. Inclusive eu estou usando aqui uma tradução protestante, né? Pode... Diga-se de passagem, eu estou usando a tradução Almeida Revista Corrigida, como sempre faço quando eu refuto protestante, né? Usando como recurso apologético, né? Para provar que a gente não precisa adulterar a Bíblia para defender a fé católica. Mas é sempre bom lembrar. Católico tem que ler Bíblia católica. Católico não lê Bíblia protestante, porque Bíblia protestante não serve para o crescimento espiritual do católico. Mas lá em Esther 10, 1-2, está na parte do livro de Esther que os protestantes aceitam. Diz assim: Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra, e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O autor de Esther, ele citou como fonte, para falar de Mardoqueu e do rei Assuero, um livro pagão, as crônicas dos reis da Média e da Pérsia. É um livro que não está na Bíblia. E ele citou como fonte
uma fonte complementar sobre a vida de Mardoqueu e do rei Assuero. Então, quem já viu que os autores bíblicos também usavam fontes extra-bíblicas, né? No Novo Testamento também, isso não foi diferente. Os autores do Novo Testamento também fizeram uso de fontes extra-bíblicas. São Mateus 2,23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. No Antigo Testamento não tem lugar nenhum essa profecia. Ele será chamado Nazareno. São Mateus retirou isso de uma fonte extra-bíblica, né? João 7, 37 e 38. É Jesus falando. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Só que no Antigo Testamento, lugar nenhum tem essa frase, rio de água viva correrão do seu ventre. Não tem lugar nenhum no Antigo Testamento. Então Jesus tirou isso com certeza de uma fonte extra-bíblica. Essa escritura que ele está citando aqui é uma fonte extra-bíblica. Não está no Antigo Testamento, não está na nossa Bíblia. 2 Timóteo 3,8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. São Paulo cita esses dois homens, Janes e Jambres, como dois adversários de Moisés. Só que no Antigo Testamento, em lugar nenhum se fala em Janes e Jambres. Essa é a única passagem da Bíblia que cita esses dois homens. Então São Paulo com certeza tirou isso de uma fonte extra-bíblica. Com certeza. Judas 1, versículos 9 e 14. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Então aqui ele cita, no versículo 9 da carta de Judas, só tem um capítulo, ele cita a briga, né? A disputa do arcanjo Miguel com o diabo pelo corpo de Moisés. E não está relatado em lugar nenhum no Antigo Testamento. Com certeza, Judas tirou isso de uma fonte extra-bíblica. No versículo 14 ele diz, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Ele cita a profecia de Enoque, um dos patriarcas lá do Antigo Testamento, que essa profecia também não está registrada em lugar nenhum do Antigo Testamento. Ele retirou isso de uma fonte extra-bíblica. Provavelmente o livro de Enoque, né? Mas foi de uma fonte extra-bíblica. Então os autores do Novo Testamento também fazem uso de fontes extra-bíblicas. Então, cara, se até os autores da Bíblia fazem uso de fontes extra-bíblicas, por que eu não posso fazer uso também de fontes extra-bíblicas, pelo amor de Deus, né? Enfim. Aí vem a terceira acusação. O católico prefere fontes apócrifas. Isso aqui é o seguinte. Um outro católico foi lá discutir com o cara, né? E ele postou isso aqui. Isso aqui é o católico, né? Ele postou. Esqueceu de falar algo que não está escrito em lugar nenhum. Orígenes, vivendo de 184 e 245, na verdade 254, mas enfim, falou que Maria só teve Jesus. Então ele postou aqui, Orígenes, e depois ele colocou o texto de Orígenes, só que eu não coloquei o comentário completo, né? Mas enfim, Orígenes falou que Maria só teve Jesus de filho. Aí o cara, o protestante, veio e falou isso aqui, ó. Ah, você acredita mais em documentos não canônicos do que no verdadeiro cano bíblico com 66 livros inspirados? O católico respondeu, como se a Bíblia estivesse em contradição com eles, que piada. Cara, primeiro eu queria saber quem deu autoridade para ele para dizer que a Bíblia tem 66 livros. Primeira coisa. Segundo, não é questão de confiar mais em livros não canônicos. É questão de entender, de ser realista, entender que a Bíblia não registrou todas as informações, né? O próprio São João termina o Evangelho dizendo que Jesus ensinou muitas coisas que não foram escritas, né? E se fosse colocado por escrito tudo que Jesus fez, ensinou, o mundo não poderia conter os livros que seria necessário escrever. Então, é questão de ser realista. A Bíblia não registrou tudo. Não é? A Bíblia não traz tudo ao pé da letra. Então, a tradição da igreja complementa, nos traz de maneira mais explícita o que a Bíblia não trouxe de forma explícita. Então, não tem problema nenhum recorrer à tradição da igreja, às fontes da patrística, né? Que os primeiros cristãos escreveram. Isso não é confiar mais nas fontes não canônicas do que na Bíblia. Não. É confiar igualmente nas duas fontes. É saber que uma complementa a outra. Né? Uma complementa a outra. A tradição complementa a Bíblia. Né? Sempre, desde o princípio, se teve esse entendimento na igreja de que se devia seguir a tradição da igreja. Santo Irineu de Lyon, que viveu entre 130 e 202 d.C., segundo século, lá no ano 180, não sei quanto heresias, no livro 3, capítulo 4, verso 1, escreveu o seguinte: ora, se surgisse alguma controvérsia sobre questões de mínima importância, não se deveria recorrer a igrejas mais antigas, onde viveram os apóstolos, para saber delas sobre a questão em caso que é líquido e certo? E se os apóstolos não nos tivessem deixado as escrituras, não se devia seguir a ordem da tradição que transmitiram aqueles nas quais confiavam as igrejas? Então Santo Irineu ensinando a seguir a tradição. Né? Ele falou, se os apóstolos não tivessem, não se devia seguir a ordem da tradição que transmitiram aqueles aos quais confiavam as igrejas, se os apóstolos não nos tivessem deixado as escrituras. Ele não está dizendo que, já que foi deixado as escrituras, então a gente não precisa da tradição. Até porque no tempo de Santo Irineu não tinha um cano definido. Então o que ele tem como escrituras, né,
Ele cita aqui como escritura, né, o que circulava na época, né? Circulava na época e era aceito, de modo geral, os cristãos como escritura. Mas não tinha um cano definido. Mas quando ele diz que se os apóstolos não tivessem deixado as escrituras, a gente deveria seguir a tradição dos antigos, ele não está dizendo que, já que veio as escrituras, essa tradição não é necessária. Até porque, antes, acima ele disse o seguinte: se surgisse alguma controvérsia sobre questão de mínima importância, você deveria recorrer à tradição, recorrer às igrejas mais antigas. Então ele fala: se houvesse alguma controvérsia, tem que recorrer aos antigos. Ele não está desprezando a tradição, pelo contrário, está mandando seguir a tradição. Santo Irineu falando para seguir a tradição. Ele está dizendo que a tradição tem que acompanhar as escrituras. Né? Se não tivesse escrituras, a gente viveria da tradição, só da tradição. Né? Ou seja, ele está dizendo o seguinte: nós temos que dar valor à tradição dos antigos, à tradição da igreja, porque se não tivesse escrituras, a gente teria tradição. Só teria tradição. Enfim. Porque se rejeitar a tradição, a gente rejeita a própria Bíblia. Veja, a própria Bíblia mostra que ela veio da tradição. Como eu já mostrei, os autores bíblicos usaram fontes extra-bíblicas. Mas veja, Lucas 1, do 1 ao 4, ele escreveu o seguinte: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrever-os a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, baseando-me, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então veja, São Lucas, ele disse que fez uma pesquisa muito cuidadosa para colocar o que ele escreveu no Evangelho. Quer dizer, não foi Deus que ditou para ele a palavra. Ele foi inspirado por Deus, mas não foi uma inspiração verbal. Ele Deus ditar palavra por palavra. Não, ele foi pesquisar o que ele colocou no Evangelho. Deus inspirou para evitar que ele cometesse erros, né? Erros em matéria de fé moral, mas Deus não ditou que o palavra que ele escrevia. Lucas fez uma pesquisa. Ele foi atrás das testemunhas oculares, enfim. E ele teve que consultar fontes extra-bíblicas, porque de onde que ele queria tirar das coisas que só ele narra? Por exemplo, os relatos da infância que estão no Evangelho de Lucas. Só tem no Evangelho de Lucas. Capítulos 1 e 2 de Lucas. O que ele relata nesses capítulos só existe no Evangelho de Lucas. Na Bíblia, só no Evangelho de Lucas. Então, é evidente que Lucas teve que tirar isso de alguma fonte extra-bíblica. Que, no caso, como ele mesmo colocou das testemunhas oculares, né? Aqueles que presenciaram. Então, nesse caso, quem presenciou esses eventos é a Virgem Maria. Então, quer dizer, ela foi a fonte dele, mas foi uma fonte extra-bíblica. São Paulo, 2 Tessalonicenses 2,15, diz o seguinte: então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, São Paulo diz que a gente tem que aceitar, ensinando, recomendando aos cristãos de Tessalônica aceitar igualmente as tradições, tanto as escritas quanto as orais, né? Não rejeitar. Então, veja, a gente tem que aceitar tanto o que está escrito como o que é oral, né? Não podemos rejeitar, a gente não pode rejeitar o que não foi colocado na Bíblia, só porque não está na Bíblia? Não. Mas se sempre foi o que a igreja creu, a gente não deve rejeitar. E Orígenes, como o rapaz católico também colocou, ele pregava a verdade perpétua. Veja, na Somelia 6.3 sobre o Evangelho de Lucas, ele escreveu o seguinte: em seguida a escritura rememora que no sexto mês em que Isabel tinha concebido, foi enviado hoje Gabriel por Deus a uma cidade da Galiléia, cujo nome era Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Novamente refletindo sobre esses fatos, pergunto por que Deus, quando uma vez julgou que o Salvador deveria nascer de uma virgem, não escolheria uma moça sem esposo, mas escolheu sobretudo aquela desposada. E a não ser que me engane é por essa causa. Teve de nascer daquela virgem que não só tivesse esposo, mas como escreve Mateus, havia sido entregue a um homem, embora ele ainda não a tivesse conhecido, a fim de que o próprio fato de ser virgem não fosse motivo de vergonha se a virgem aparecesse com o vento crescendo. Então ele coloca o seguinte: Maria, sendo virgem, ela foi entregue, foi confiada a São José. Deus escolheu uma virgem que estava desposada de um homem, para quê? Quando ela ficasse grávida, não é? E o filho que não era de São José, ela sendo casada com um homem, ninguém pensasse mal dela por ela estar tendo um filho que não era de São José, que não era de São José. Por quê? Ela se casando com São José assumiria a paternidade daquele filho, e aos olhos do povo, aquele filho seria de São José. Então ninguém ia pensar mal dela, ninguém ia achar nada estranho. Então ela não corria o risco de ser apedrejada como adulta e tudo mais, né? Ou seja,
Ele está dizendo que então Deus escolheu uma virgem desposada com um varão para que esse casamento com esse varão escondesse a virgindade dela e assim não fosse motivo de vergonha, não fosse motivo de opróbrio, não fosse, sei lá, motivo de desonra. Se ela se percebesse que ela concebeu e deu à luz um filho que não era do marido, entendeu? Em seguida, Orígenes vai comentar a seguinte citação de Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia, que viveu entre o ano 35 e 107 depois de Cristo, ele foi discípulo de São João e conheceu os apóstolos. Na sua carta aos Efésios, no capítulo 19, versículo 1, escreve o seguinte: Ao príncipe deste mundo ficou escondida a virgindade de Maria. Seu parto igualmente é a morte do Senhor. 3 mistérios retumbantes que foram realizados no silêncio de Deus. Né? Então Santo Inácio diz que a virgindade de Maria ficou oculta ao príncipe deste mundo. Orígenes vai comentar esse texto na sua homilia 6.4 sobre o Evangelho de Lucas. Ele escreveu o seguinte: É por isso que contei elegantemente escrito na epístola de certo Marte, referindo-me a Inácio, segundo o bispo de Antioquia depois de Pedro, que na perseguição de Roma foi entregue às feras. A virgindade de Maria se fez oculta ao príncipe deste século. Se fez oculta por causa de José, se fez oculta por causa das núpcias, se fez oculta porque era considerada pertencente a um varão. Ele está dizendo que, quando Santo Inácio de Antioquia diz que a virgindade de Maria ficou oculta ao príncipe deste mundo, ele está dizendo que ficou oculta por causa do casamento com São José. Porque sendo casado com São José e sendo virgem, porque mesmo sendo virgem, por ser casado com São José, aos olhos do mundo era considerado como uma mulher casada com qualquer outra. Se ele de fato se de fato não tivesse tido um esposo e como se considerava um varão, em vão teria podido se esconder do príncipe deste mundo. Imediatamente, pois, um pensamento teria se insinuado secretamente na mente do diabo. Como esta mulher que não teve relações com o varão está grávida? Essa concepção deve ser obra divina, deve ser algo mais sublime que a natureza humana. E coloca, se Maria tivesse permaneceu virgem, se ela não tivesse sido casada com São José, qualquer pessoa vendo ela tendo um filho ia perceber que aquele filho foi obra de um milagre, né? Então Deus quis que ela fosse casada com São José para manter esse fato oculto, né? Até a hora de ser revelado. Pelo contrário, o Salvador havia decretado que o diabo ignorasse essa economia da encarnação e da assunção de um corpo, assim também deixou na ignorância quanto à sua geração. E os discípulos depois perceituavam que não o fizesse conhecer. Quer dizer, ele decretou que o diabo deveria ignorar. Para quê? Para que Maria ficasse protegida da ação do demônio. O demônio tentaria agir contra aquele filho, né, que ela fosse dar à luz. O demônio ia tentar agir e tentou agir, né? Mas para que ela ficasse protegida da ação do demônio, que agiria evidentemente por meio de pessoas que poderiam tentar apedrejar Maria como adulta se soubesse que ela teve um filho que não era de São José, né? Então, por isso Deus quis que ela, sendo virgem, fosse casada com São José, para que aos olhos do mundo ela fosse vista como uma mulher casada com qualquer outra. Entendeu? Para que São José assumisse a paternidade da criança. E ninguém tivesse Maria como adúltera. Seria algo injusto, evidentemente. De maneira injusta, né? Enfim. Mas Orígenes concorda que a virgindade de Maria. Inácio diz que a virgindade de Maria ficou oculta para este mundo por causa do casamento com São José. Porque ela, sendo casada com São José, era tida. Porque ela continuou virgem. Então, por causa do casamento de São José, era tida como uma mulher casada com qualquer outra. Ele concorda com a virgindade perpétua de Maria. Tanto que ele escreveu o seguinte, na homilia sobre Lucas, sobre o Evangelho de Lucas, na homilia 7.4 sobre o Evangelho de Lucas. Resultou, pois, a criança no ventre de Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com voz forte exclamou e disse, Tu és bendita entre as mulheres. Nessa passagem devemos, para que os homens simples não sejam enganados, refutar o que os hereges costumam objetar. O efeito não sei que prorrompeu tamanha loucura a ponto de afirmar que Maria tinha sido renegada pelo Salvador, porque depois do seu nascimento ela teria se unido a José. Foi o que alguém disse, e ele tenha sabido com que intenção disse. Se algumas vezes os hereges os fizerem tal objeção, respondei-lhes e dizei, é certamente cheia do Espírito Santo que Isabel disse, Tu és bendita entre as mulheres. Se Maria é proclamada bendita pelo Espírito Santo, como o Salvador pôde renegar? Quanto aos que afirmam que ela contraiu boda depois do parto virginal, eles não têm como prová-lo. Pois os que eram filhos atribuídos a José não tinham nascido de Maria, nem há nenhum texto da Escritura que mencione esse fato. No tempo de Orígenes não tinha cano definido. Então, o que ele tinha, que ele cita aqui como escritura, eram os livros que circulavam naquela época e eram de modo geral aceitos, né? Mas ele coloca, não tem, aqueles que afirmam que Maria, depois do parto, teve relações com São José, não tem como provar, né? Aqueles que afirmam que os irmãos de Jesus eram filhos de Maria, também não tem como provar. Não tem texto da Bíblia que diz isso. Não tem texto da Escritura que fala que esses irmãos eram filhos de Maria. Então, Orígenes concordava com a virgindade perpétua de Maria. Então, essa é uma crença muito antiga na história da igreja. Maria foi sempre virgem, né?
e amplamente fundamentado na escritura. Eu já mostrei em outros vídeos, né? E não tem nada na escritura que negue isso. O próprio Origens colocou, não existe texto na escritura que afirme que Maria teve relações com São José. Não tem texto na escritura que afirme que os irmãos de Jesus é filho de Maria. Enfim, então é isso, né? Aqui estão as referências, as fontes que eu usei, que vão ficar na descrição do vídeo. É isso que eu queria falar. Espero que tenha ficado claro. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe. Se inscreva nos dois canais aqui, no MSF Católico e também no C Católico, se não for inscrito. Ative o sino da notificação nos dois canais, tanto no MSF Católico quanto no C Católico, se não tiver ativado. Me segue no Instagram, MSF Católico. Vou deixar o link na descrição. Se ainda não me segue lá. E é isso, né, paz? Se inscreva nos outros canais católicos também, né? Tem o canal Bate-Papo Católico, né, do Simplício, tem o canal Informação Católica, tem o canal do Robson 2.0, tem o canal Hora do Macabeus, Cláudio Campos, Estudo da Doutrina Católica, Comentários Bíblicos Católicos, tem o Railan Marques, tem o Missionário Daniel Silveira e vários outros canais católicos. Se inscrevam, né? Ajude a divulgar. Vai na aba de canais recomendados do meu canal, que tem uma lista de vários canais que eu gosto, que eu indico, que eu recomendo. Então é isso, paz bem a todos, salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei. Fico por aqui, até a próxima e tchau!